Glória a Deus. Preparados para sexta-feira? Eu acho que muita gente que não veio hoje está preparado para sexta-feira, a nossa grande vigília. Qual é o nome da vigília? Espírito vem. Essa é a nossa vigília, sexta-feira agora. E que horas começa, gente? 10h30 da noite. Que horas termina? Aí eu não sei. Aí é Deus é quem sabe. A gente vai saber quando estivermos aqui. Mas você que está vindo aqui hoje, irmãos, não abre mão da nossa vigília nessa sexta-feira. Vai ser uma noite assim para a gente buscar Deus intensamente, com toda força, com todo o nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de mensagens dessa quarta-feira da família, falando sobre família saudável. E é tudo que nós queremos, né? Você quer ter uma família saudável? Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Lucas, capítulo 1. Quem achou, diga amém. O versículo é o de número 5 até o 7. Os versículos 5 ao 7. Diz assim, Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Agora presta bem atenção no 6. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Vamos ler só o 6, eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, amém? No 3, a gente lê o 6 juntos, 1, 2, 3. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Para por aqui. Pessoal, esse texto aqui, a partir do 5, onde a gente começou a ler, ele cita Zacarias e cita a sua esposa Isabel. E aí Lucas faz um destaque sobre a vida deles como casal, que é muito interessante, não apenas para um casal, mas para uma família, de um modo geral. Mas como eram apenas eles dois, então Lucas faz essa observação sobre eles dois, Zacarias e Isabel. Qual era a observação? Que ambos eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não era só um que era justo, ele, e ela era uma perdida, desorientada, andava na carne. Ou não era somente ela que era justa, e ele era um homem desregrado, perdido. Não. Irmãos, os dois, eles eram justos, ambos eram justos. Você vai conseguir tirar a lei. Foi um escape só. Pronto, tranquilo. Ambos eram justos e viviam irrepreensivelmente. Então não era só um ou outro que eram justos, eram os dois. Aí isso aqui já fica uma coisa que a gente pode pensar sobre isso. E não é somente pensar, mas olhar para isso e orar por isso. Deus, se eu e minha esposa estamos servindo ao Senhor, então nós dois queremos andar na tua presença e ser justos. O marido tem que orar pela esposa, para o casamento, para que isso aconteça. Deus, eu não quero só eu sendo justo.
e irrepreensível perante o Senhor. Eu quero eu e a minha esposa. Se a esposa tem um marido que não é convertido, ela deve orar nisso. Deus, eu não quero só eu sendo justa perante o Senhor e irrepreensível. Deus, eu quero eu e o meu esposo. Se os dois servem a Deus e têm filhos, é importante que eles orem pelos seus filhos. Deus, eu não quero somente nós como casal sendo justos perante o Senhor. Eu não quero isso. Eu quero eu, meu marido, eu, minha esposa e meus filhos sendo justos perante o Senhor. No caso aqui, você observou bem que eles não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. Mas, irmãos, essa tem que ser a oração do crente em Deus. Não é só que um da casa seja justo e irrepreensível, mas que todos sejam. Porque o desejo de Deus, pessoal, é salvar todos da família. Enquanto há vida, há esperança. E a gente tem que fazer essa oração. E aí eu posso te dar alguns destaques. Não vou abrir, mas vou te dar alguns destaques. Lá em Josué 24:15, Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ser só eu. Atos 16:31, Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e você completa, e a tua casa. Então, tu e a tua casa. Josué, eu e a minha casa. Quando Jesus foi até a casa de Zaqueu, e aí Zaqueu se arrependeu dos seus erros, decidiu se consertar, Jesus falou o quê para Zaqueu e para os que estavam ali presentes? Hoje entrou salvação nesta casa. Quando o anjo mandou Cornélio chamar Pedro, lá em Jope, e Pedro foi, Cornélio convidou a família e amigos mais íntimos, e Pedro está pregando, quantos foram salvos? Não vou dizer em números, falando quantos, que eu digo assim, as pessoas. Foi Cornélio, sua família e seus amigos. Vamos tirar os amigos. Cornélio e a sua família. Josué e a sua família. O carcereiro e a sua família. Zaqueu e a sua família. Então, será que isso não é um sinal de que Deus quer que todos sejam justos? Então, às vezes a gente fica acomodado, pessoal, porque nós estamos na presença de Deus e não nos atentamos para isso. Será que eu estou orando como eu devo orar pelos meus? Será que eu estou intercedendo como eu devo interceder pelos meus? Buscando a Deus? Ambos eram justos. Não era um puxando para o lado e o outro puxando para o outro, não, pessoal. A gente sabe até que depois eles tiveram um filho muito abençoado, sem pescar, não pesque. Deixa eu dizer, não pesque. Qual foi o nome do filho de Zacarias e Isabel? João Batista. Não se comenta sobre esse cidadão. O maior de todos os homens, disse Jesus. Não é? Bênção tremenda que Deus deu para eles. Mas ambos eram justos. Não estavam puxando para um lado ou puxando para o outro. Então, o cristão que tem fé em Deus e que acredita, ele tem que ser incansável. Deus, enquanto tiver uma vida aqui debaixo desse teto que eu moro, que não for justa perante o Senhor, eu vou estar orando. Porque não quero que somente eu, ou fulano, eu quero toda a minha casa. É claro que você vai estender as tuas orações para toda a tua casa, parentes, etc. Mas especialmente aqueles que habitam com você. Marido, esposa, filhos, pai e mãe. Deus, eu quero que eles sejam justos perante o Senhor. Ambos eram justos. Não era um puxando para o lado e outro puxando para o outro. Irmãos, o casamento do amigo de Deus, que era Abraão, deu alguns problemas. Mas porque às vezes acontecia de um puxar para o lado, do outro puxar para o outro. Olha só, preste atenção. Deus havia dado uma promessa para Abraão. A promessa era que ele ia ser pai biológico, ia ter um filho, e que ele iria ser pai de muitas nações. Mas aí demorou, a esposa entrou e está demorando a promessa, rapaz. Não estou entendendo isso aí não. Fala o seguinte: deita com a minha serva Agar. Preste atenção, era costume naquela época, naquela cultura, não que Deus aprovasse isso, era um costume deles.
Se a patroa fosse estéril, ela tinha lá uma empregada, uma escrava, na verdade, não era empregada, era escrava. Ela tinha uma escrava. O que acontece? Ela, para ter um filho, porque era estéril, ela permitia que o marido tivesse relação com a escrava, ela engravidava, e o filho ficava como se fosse da patroa. Era cultura. Então foi o que aconteceu. Passou ou não passou na frente de Deus? Me ajuda aí, gente. Passou. Um puxou para um lado e outro puxou para o outro lado, pessoal. Aqui não, ambos eram justos diante de Deus. Não que em uma família em que todos são justos, não vai ter dilemas, não vai ter alguma discordância, vai. Mas quando todos estão vivendo justos, irrepreensivelmente, em todos os mandamentos e preceitos, irmãos, dificilmente o inimigo vai conseguir encontrar uma brecha para poder entrar. Se você juntar aqui a tua mão e fechar, dificilmente alguém vai conseguir penetrar alguma coisa aqui dentro que está bem fechada. Mas se você abrir assim e separar, pode entrar qualquer coisa aqui. O que eu quero te dizer com isso? A união é a mesma coisa. Quando um casal, uma família, pessoas estão unidas, dificilmente o inimigo consegue encontrar uma brecha para adentrar aqui, ó, e fazer a obra dele. Assim eles viviam. Acho bonito isso. Ambos eram justos, não era só um, não era só Zacarias que estava lá, Deus me dá um filho, é um desejo, e a esposa dele, estou nem aí. Ou então, vice-versa, não. Ambos eram justos perante Deus. E viviam irrepreensivelmente. Imagina isso, você alcançar esse patamar, esse nível maravilhoso de você e a tua família viverem irrepreensivelmente, ser uma família bíblica, um casal bíblico, da palavra, pessoas de Deus de verdade, que tem temor no deitar, no levantar, no ir e vir, na refeição, no entrar, no sair, no decidir, até nas brigas e discussões, vocês têm acordo no sentido de, vamos parar, vamos resolver, vamos orar, não vamos dar lugar para o diabo. Ambos. Mas para a gente buscar isso, primeiro tem que começar por aquele que está consciente, aquele que tomou a decisão para Cristo. Se você tomou a decisão para Cristo, e você se sente nessa condição, Deus, eu estou vivendo justa e irrepreensivelmente diante do Senhor. Não que você seja perfeito, mas eu vou orar para que todos aqui estejam nessa mesma fé. Irmão, se a oração do justo, ela pode ir muito com seus efeitos, então você não pode deixar de acreditar que se você orar, Deus vai fazer isso com a sua família. Não deixe de acreditar nisso. Deus, eu não vou deixar de acreditar que o mesmo Espírito que me convenceu, também vai convencer os meus familiares. Eu não vou deixar de acreditar nisso. Viviam justa e irrepreensivelmente. Aí no 7 diz, ó, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Você está vendo aí? Irmãos, às vezes a gente anda na justiça de Deus, e a gente tem falta de alguma coisa no sentido de, a gente se sente incompleto, incompleta, com alguma coisa que a gente deseja e Deus não nos deu. Aí a gente acha assim, poxa, Deus não é comigo, poxa, Deus não olha para mim, poxa, Deus não está ouvindo minhas orações. Pare com isso. Você veja que eles eram justos e irrepreensíveis, avançados em idade, a mulher estéril, e qual era a possibilidade deles terem filhos? De realizar o sonho deles. Então, às vezes a gente condiciona as bênçãos de Deus a um merecimento, porque eu sou justo, porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Não é assim não, irmãos. Às vezes a gente anda na justiça de Deus, mas mesmo assim a gente vai ser, entre aspas, estéril em algumas coisas. Meu Deus, por que isso, por que aquilo não acontece, por que esse desejo não realiza, por que esse problema não se resolve? Mas o que é que vai fazer a diferença nisso? É a tua perseverança na oração. Então, às vezes a gente acha que porque eu sou justo, ando na presença de Deus, nada de ruim era para acontecer. Não era para estar acontecendo determinadas coisas. Eu estou em pecado por acaso, eu estou isso, eu estou aquilo. Não, o que vai fazer a diferença é a tua perseverança na oração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, diz a Bíblia, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que lhes pareça tardios.
Jesus completa dizendo: digo-lhes que depressa Deus lhes fará justiça. Você crê em Deus? Na bondade dEle? Continue orando, irmãos, sem parar, sem cessar. Apresente essa causa a Deus todos os dias. Deus vai te fazer justiça. Ele muda pessoas, muda situações, muda crises. Ele faz milagres. Persevere em oração. Foi o que eles fizeram. Além da mulher ser estéril, já eram avançados em idades. Então, se já tinha um obstáculo, apareceu outro, a idade. Enquanto eram jovens, só tinha um obstáculo, a esterilidade. O tempo foi passando, apareceu outro obstáculo agora. Além da esterilidade, a idade. E agora? Às vezes você está orando, o tempo está passando, já tinha um obstáculo, agora apareceu outro. Meu Deus, era esse obstáculo, agora já está aparecendo mais outro, porque o tempo está passando. E aí? Continue orando, porque Deus vai operar. Lembra desse casal mesmo, que eles perseveraram em oração, e Deus concedeu a eles, irmãos, um dos filhos que um casal mais podia se orgulhar em toda a história da humanidade. Tirando Jesus, que foi sem comentários, né? Porque Jesus era Deus encarnado, mas João Batista foi um filho em que um casal mais podia se orgulhar de toda a história da humanidade. Tanto oraram que veio eles com idade avançada, Deus abriu a madre de Isabel, o menino foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele foi a voz do que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o Senhor, aquele a quem Jesus disse: nascido de mulher, até hoje, não tem ninguém maior do que João Batista. Então, quando você rega algo com muita oração, quando isso vier para ti, para a tua família, para a tua vida, irmãos, isso vem em proporções que você nem imagina, que você nem espera. Se existe algo que você está regando com oração, quando isso vier, isso vem para ti grande. Isso vem para ti trazendo muitas alegrias e muitas vitórias em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus por isso. Regue, não esqueça, irmãos. Regue. Faça isso. Se você deixa de regar uma planta, ela vai secar e vai morrer. Se você deixa de cuidar da terra, ela não vai produzir frutos. Se você deixa de alimentar o animalzinho de estimação que você tem, ele vai secar, vai adoecer e vai morrer. Se você deixa de lavar uma roupa, ela vai encardir, rasgar e só presta para jogar fora. Se você deixa de orar, aquilo que você deseja, ou que Deus tem para ti, não vai crescer, não vai acontecer, não vai se materializar. O segredo é a oração. É você orar e apresentar a Deus. E apresentar dia e noite. Então deseje isso aqui. Eu estou caminhando para o final. Hoje eu vou ser um pouco mais breve. Mas deseje isso aqui no teu coração. Esse versículo 6. Vamos de novo lá. E eram ambos justos perante Deus. Olha que lindo. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Diga glória a Deus. Eu não sei como é que está a sua família, não sei como é que está o seu casamento, mas se você puder, ore a Deus nesse versículo, não somente aqui que a gente já vai fazer uma oração, mas lá na sua casa. Ore a Deus nisso aqui. Se você puder separar um momento e pegar a sua Bíblia de papel, lá na sua casa, e abrir isso aqui, abrir, e andar lá na sua casa e dizer: Deus, aqui, está escrito que eles eram justos. Não era só Zacarias ou só Isabel, os dois. E o Senhor ia dar para eles um filho justo também. Então, Deus, eu quero que a minha família seja desse jeito aqui, todos justos, vivendo irrepreensivelmente diante do Senhor. Apresente isso a Deus. Apresente chorando, apresente cantando, apresente falando em línguas estranhas, profetizando, apresente orando. Mas diga para Deus isso aqui, a tua oração tem poder, irmãos. Fale para Deus isso, dentro da tua casa, andando, declarando e dizendo: Satanás, essa casa não te pertence, essa família não te pertence, espírito desgraçado do inferno, do cão, em nome de Jesus, essa casa, essa família não te pertence, aqui estão os justos do Senhor. Aí você fala pela fé. Ainda que
exista lá pessoas que não queiram nem saber de Deus, irmãos. Não queiram nem saber de uma palavra que sai da tua boca. Não importa. Quando você ora, muita coisa pode acontecer da noite para o dia. Repete isso comigo, diga: quando eu oro, muita coisa pode acontecer da noite para o dia. Eu não falei do dia para a noite, eu falei da noite para o dia. Por quê? Porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você orou, regou, foi dormir, mas Deus está trabalhando, porque não dormirás aquele que te guarda. Está escrito em Salmos isso. Então ore. Deus, eu quero que aqui, os dessa casa, eles andem em justiça. E declare, e fale, e determine, e expulse os demônios que você sente que estão ali. Ordene que os espíritos que transitam dentro ou em volta da tua casa caiam fora, em nome de Jesus. Peça perdão a Deus e determine que toda brecha que foi dada, ela vai ser fechada e Satanás não vai mais entrar, em nome de Jesus. Deus, não somente eu, mas fulano, cicrano e beltrano serão justos perante o Senhor. Essa casa será chamada casa de justiça, casa dos justos, dos fiéis a Deus, daqueles que andam na tua presença. Porque quando andamos assim, irmãos, não tem como Satanás entrar na nossa casa, na nossa vida. Aí vem uma pergunta para a gente caminhar para o final e encerrar. Mas pastor, eu orando, e ainda assim só eu andando em justiça e os outros não, será que vai funcionar? O diabo não vai entrar ali? Vai não, porque ele sabe que tem alguém que é uma autoridade do céu ali, que é você. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Tem alguém ali que é uma autoridade do céu, que é você, e que está orando, que está fazendo declarações espirituais e declarações proféticas, que ali ele não vai entrar, em nome de Jesus. Deus, se o fulano vier em pecado para entrar dentro dessa casa, porque ele mora com a gente aqui, eu não posso expulsar ele daqui, ele entra, mas o cão fica do lado de fora, porque essa casa aqui é a casa dos justos. Eu estou declarando e profetizando isso, em nome de Jesus. Deseje isso aqui, irmãos. E ambos eram justos. Era só eles dois, então os dois andavam em justiça e eram irrepreensíveis perante o Senhor. Então Deus está mandando nessa noite você incluir isso nas tuas orações. Se você tem um filho perdido, uma filha, comece a orar nisso aqui, ó. Nisso aqui. Deus, eu quero que ele e ela ande em justiça. É sangue do meu sangue, Senhor. Então eu quero que ande em justiça também perante o Senhor. Você tem um pai e uma mãe que é cego, que não anda na presença de Deus. Deus, eles são sangue do meu sangue. Eu quero que eles andem em justiça também perante o Senhor. Estou orando aqui pelos meus pais, para que eles se convertam. Estou orando pelo meu cônjuge, pelo meu irmão, pela minha irmã, para que eles se rendam ao Senhor. Em nome de Jesus. Mas lembre, irmão, não é você fazer uma oração e soltar. É você segurar o cabo de guerra da oração e puxar para o teu lado. Perseverar, e perseverar, e perseverar, e perseverar. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você crê que você é um escolhido de Deus? Você já tem isso ao teu favor. Oh, glória! Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus disse: digo-lhes que depressa Deus lhes fará justiça. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez, vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. E vamos falar com Deus neste momento. Glória a Deus. Você entendeu essa palavra do Senhor, irmãos, para a sua vida? Entendeu? Ore sobre ela, ore sobre ela. E mais uma vez, na sexta-feira, a gente vai estar buscando esse poder do Espírito Santo, para nos revestirmos mais ainda e vermos, experimentarmos o cumprimento dessas palavras. Mas se o teu coração está cansado, Deus está te dando aqui uma ferramenta, uma chave, para você orar sobre ela. Às vezes o teu coração está cansado por causa de alguém. Deus está dizendo assim: ore, porque o teu João Batista vai nascer. Quando eu falo de João Batista nascer, de repente ele já nasceu, mas eu falo do nascer, o cumprimento da tua oração, daquilo que você deseja para aquela pessoa. Em nome de Jesus, ore,
porque o teu João Batista vai nascer. O teu milagre vai nascer, a resposta da tua oração vai nascer, não importa idade, esterilidade, impossível, barreira, obstáculos, Deus vai fazer. Para o homem existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença, ó Deus. E a tua palavra, nós sabemos que ela é infalível. Ela não falha jamais. E em nome de Jesus, meu Deus, eu quero sobre essa palavra que o Senhor nos deu, orar por cada família que está aqui. Eu não sei, Pai, o que essa pessoa tem passado. Apesar de Zacarias e Isabel, eles serem justos diante do Senhor e andarem irrepreensivelmente, mas eles tinham falta de algo. Como todo casal, eles tinham um desejo de serem pais. Eles não tinham filhos. E além da esterilidade, na juventude, o tempo foi passando e agora chegou a idade. Então, humanamente falando, não dava mais, Deus, para que Isabel realizasse o desejo de ser mãe. Mas tem um detalhe, Senhor, eles te oraram, eles te clamaram, eles te buscaram, eles se entregaram, e o Senhor fez um milagre na vida daqueles que andavam em justiça, irrepreensivelmente, diante do Senhor. Meu Deus, o caso dessas pessoas hoje é diferente. Às vezes é um filho problemático, às vezes é um pai e uma mãe problemáticos, às vezes é um problema de ordem financeira, na saúde, trabalhista, justiça que essa pessoa está enfrentando e que tem interferido, Pai, na paz familiar. Às vezes é uma incompatibilidade de gênio, mas meu Deus, em nome de Jesus, nesta quarta-feira, nós unimos a nossa fé para orar pela nossa família, nós unimos a nossa fé para clamar, proclamar, declarar sobre a nossa família. Meu Deus, que todos que ali estão serão alcançados pelo mesmo Espírito que nos alcançou e que eles vão andar em justiça também. Pai, nós estamos orando para que esse milagre aconteça. Você que é pai e mãe, ore pelos seus filhos. Você que tem um cônjuge perdido, ore pelo teu marido, pela tua esposa. Ore pelos teus pais nessa noite. Você que tem irmãos, eu não sei quem compõe a tua família, ore por essas pessoas agora, porque você está andando em justiça. Mas não era só Zacarias ou só Isabel, eram os dois. Fale para Deus que você quer todos da tua casa, começando por aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos na tua presença nessa noite, clamando pela nossa casa, pela nossa família, meu Deus. E a tua palavra diz que a oração feita por um justo, ela pode muito com seus efeitos, e nós estamos orando agora, Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Poder de Deus vai agora, vai ao encontro dos nossos familiares, vai ao encontro daquela pessoa que está perdida, que está fria espiritualmente, que está desviada, desorientada, aquela pessoa que está enfrentando uma depressão, uma opressão, que está enfrentando um desgosto pela vida, meu Deus. E às vezes esse homem, essa mulher, esse pai, mãe, esse cônjuge, esse irmão, esse filho, não sabe mais o que fazer, e o que nos sobra é a fé que temos em Ti, a fé que temos na Tua palavra. Mas de uma coisa eu sei, meu Deus, a fé é suficiente, Pai, porque ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso, meu Deus, nós clamamos nessa noite por uma intervenção milagrosa do Teu poder. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Então entra, Deus, com Teu poder em ação e destrói os poderes do inferno, destrói os poderes dos espíritos de enfermidade, destrói os poderes dos espíritos de idolatria, de cegueira espiritual, de surdez espiritual, espíritos, meu Deus, que aprisionam
aprisionam aquela pessoa no mundo de prostituição e de devassidão, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo o poder do inferno, o poder do diabo. Nós repreendemos nessa noite toda ação maligna, toda corrente satânica que tem avançado contra a tua casa, contra a tua família, e nós declaramos em nome de Jesus de Nazaré: caia por terra poder do inferno, caia por terra poder do diabo, nesta casa não, nesta família não, neste lar não. Não importa por onde você entrou, por um caminho você entrou, mas por 7 caminhos você vai embora. Vamos, meu irmão, ordena agora com autoridade que esse mal saia, que esse mal bata em retirada. Aonde você percebe e sente que essa força maligna está querendo causar confusão, contenda, desgraça, destruição na sua família, ordena agora com autoridade que esse mal vai embora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, coisas estranhas estão acontecendo dentro desta casa, mas nós ordenamos agora que todo mal que se levantou contra essa família para causar destruição, para causar falência, para levar até a morte, saia, 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 em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nenhum mal vai prosperar, nenhum mal vai permanecer. Eu estou ordenando agora que todo mal, toda mazela do inferno, toda mazela maligna que entrou nesta casa, toda entidade infernal, em nome de Jesus, saia, vai embora. Diga em nome de Jesus, fala com fé, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo mal, todo espírito de morte, de destruição, de prostituição, de vícios, de falências, de doenças, de miséria, de acidente, de depressão, que entrou na minha casa, na minha vida, diga eu ordeno, em nome de Jesus, diga sai e sai, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero declarar, Pai, que o João Batista dessa pessoa vai nascer, que o milagre dessa pessoa vai nascer, Pai, porque não é em vão a fé que essa pessoa tem em Ti, não é em vão a confiança que ela tem no Senhor, não é em vão a confiança, Deus, que ela tem na Sua palavra. Então eu quero declarar nessa noite bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que o Espírito Santo alcance aquele mais duro coração. Que o poder de Deus entre naquela causa difícil, complicada, que você está vivendo e que já está te cansando, te tirando noites de sono. Em nome de Jesus, que Deus entre com providência, meu irmão. Mas que você experimente o milagre de Deus. Porque quando você rega isso com oração, quando Deus manda a resposta vem de forma abundante. Muito mais do que aquilo que você pedia, pensava ou imaginava. Que Deus abençoe você e sua casa. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe os teus projetos. Levante as suas mãos como se você estivesse erguendo a Deus e lembrando a Ele dos teus projetos. Deus diz: entremos juntos em juízo. Me apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Então com fé levante as suas mãos como se você estivesse lembrando a Deus dos seus projetos. Porque em nome de Jesus eles não morreram. E que eles se materializem na tua vida para a glória do Pai. Assim como Isabel pôde segurar João Batista nos braços, que você possa segurar na tua mão, diante dos teus olhos, você possa ver aquilo por quem tanto você ora, aquilo por que tanto tempo você clama e apresenta a Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que você viva os milagres do Senhor. E você diga: eu creio, Pai, em nome de Jesus, que eu terei respostas das minhas orações. Digam amém e aplauda o Senhor bem forte.
Mais bem forte se você pode. Mais bem forte se você pode, irmãos. Em nome de Jesus. Cele dizendo amém. Amém. Em nome de Jesus. Pode